Muito bem. Nós estamos com esse objetivo de nos prepararmos para o mês que vai se iniciar, né? O irmão Paulo, eu conversei com ele para ele poder já estar pegando essa forma de trabalho, esse jeito, porque eu vejo que o irmão Paulo, que nem eu falei para o pastor, é um diamante bruto e a gente consegue lapidar e colocar o irmão Paulo para trabalhar aí dentro das possibilidades dele. Mas a gente só vai saber disso conversando com a pessoa, colocando a pessoa para participar e observar a desenvoltura, né? Quando a gente vê as oportunidades que o irmão Paulo tem, ele tem uma facilidade de comunicar e isso já é uma boa parte do caminho, né? Lógico que um diamante bruto, ele precisa ser lapidado porque ele tem valor, mas o seu valor está escondido. E a gente está aqui para fazer isso, né? O irmão Messias já está iniciado aí e está crescendo. O irmão Aldemir já dá aula para mim, ele fica se fingindo aí, mas está pensando que eu estou dormindo. Você entendeu? Então, é bênção. Aí, sim. Irmão, dá licença, só uma observação. Tá. Eu quero me desculpar por ontem. Eu rejeitei a oportunidade que o irmão me deu. Porque eu estou com gripe, eu estava tossindo muito ontem. É tanto que eu nem não aceitei como se diz, a oportunidade. E também não louvei ontem no grupo do Soldado de Cristo. Fica tranquilo, sem problema nenhum. Me perdoa por isso. Fica sossegado. Depois eu passo o Pix, o irmão acerta lá e tá tudo bem. A noite inteira tossindo. É terrível. Mas tá bom, graças a Deus. É bênção. Ontem eu comecei a tossir também, tava orando, tava tossindo, tava... Mas isso aí faz parte. Percebi. Olha, o nosso objetivo para esse mês de agosto é trabalhar no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, sobre o tema perseverando em meio às lutas. Então, eu já quero começar a falar sobre isso para a gente poder ter o mesmo entendimento. Porque pregar, irmãos, o que acontece? Enquanto assembleianos, a gente aprendeu que pregação vem do céu, que o Espírito Santo que dá, que basta a gente orar, que basta a gente se dispor e Deus vai usar. E enquanto isso, a gente vê pessoas que não são assembleianas pregando tremendamente, maravilhosamente, e a gente não consegue chegar nem perto. E aí a gente fica preocupado. Qual que é a questão? Estudo. Tem que ter preparo. Tem que ter estudo. A fala, a oratória, ela depende de um preparo. Mas o Espírito Santo não sabe disso, ele sabe. Mas ele espera que nós busquemos, que nós nos preparemos. A gente não pode simplesmente fazer a nossa oração de manhã, ou fazer a nossa oração à noite, ou orar quando chega no culto, pedir para Deus falar e esperar que simplesmente Deus vai falar. Não é assim que funciona. Deus ele só vai usar o vaso que está cheio. Cheio de quê? Cheio de achismo, cheio de pensamentos, cheio de experiências do dia a dia. Cheio de quê? Cheio de Deus. Como que a gente se enche de Deus? O apóstolo Paulo, certa vez, ele falou que nós devemos ser ricamente cheios da palavra. Então, a revelação de Deus para nós é a palavra. É a palavra. Agora, quando a gente lê a palavra, a gente encontra muita dificuldade. Primeiro, o vocabulário é diferente. As palavras
não são muito conhecidas. Quando a gente estuda a homilética, que é a arte de pregar, a gente fala muito sobre essas coisas porque a gente começa a dar os caminhos, né? Que são os dicionários, que são os comentários bíblicos, que são livros à parte da Bíblia que vão nos ajudar. Algumas Bíblias, que são Bíblias de estudos, elas já até trazem algumas ferramentas, porque o pregador ele precisa de alguma facilitação, e essa facilitação ela só vem através de outros livros. O Espírito Santo ele pode pegar uma pessoa que é analfabeta, uma pessoa que não sabe ler, e usar essa pessoa. Ué, se Deus usou a mula, agora, irmãos, você acha como aquela palavra que o diabo usou contra Jesus na tentação, onde falou que se Deus quiser, ele transforma pedras em pão? Você acha que com tanta padaria, você acha que se voltar naquele tempo, com tanto recurso que tinha, que o trigo era o principal alimento, a base alimentar daquele povo, Deus ia ficar perdendo tempo, irmão, de ficar transformando pedra em pão? Claro que não, meu irmão. A mesma coisa é essa situação. A gente estuda engenharia para construir prédio. A gente estuda enfermagem para cuidar de doentes. A gente estuda a língua portuguesa para dar aula, ensinar as pessoas a falar o idioma. A gente estuda negócios para poder resolver as questões das empresas, as questões financeiras e de relacionamento com outras empresas. A gente estuda tudo, irmão. Agora, quando chega na palavra, não, o Espírito Santo vai dar. Não, crente. Não é assim, não. Vai estudar, vai se encher, vai se enriquecer, porque ele não vai te usar. Se você não se encher dele, se você não procurar entender o que ele está falando, ele não vai te usar. Não adianta. Não adianta, irmão. Você entendeu? Então, assim, eu conheço pessoas que falam assim, eu não estudo para pregar. Ah, irmão, que isso? Negativo. A gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar. Então, a base que a gente vai trazer aqui é para que a gente fale a mesma língua, para que a gente tenha algo homogêneo, você entendeu? Acontecendo, e o trabalho fique bonito, o negócio desenvolva, tá bom? Eu achei muito bonito, muito bacana, né? A forma da irmã Daiane trabalhar ontem, aquele assunto difícil, aquele assunto que não sei se os irmãos já conheciam, mas não é um assunto fácil. Espera aí, que tem gente aqui, ó. Vai embora. É o inimigo. Vai pra lá, inimigo. Aquilo ainda que ela tenha feito alguma pesquisa e usado alguma coisa da internet, alguma coisa preparada por alguém, mas você viu a desenvoltura dela trazer o assunto. Você não conseguiu ir ao banheiro, você não conseguiu ir tomar água, você não conseguiu olhar para o lado, você ficou o tempo todo. A responsabilidade do pregador é manter aquela pessoa que ele chamou atenção no começo da pregação, ele manter aquela pessoa conectada até o final. O pregador que fica enrolando, fica, sabe, trazendo assuntos, conversa mole e caçando assunto, enchendo linguiça, esse pregador, ele perde a audiência dele nos primeiros 5 a 10 minutos. E sabe quando ele recupera? Não recupera. Uma pessoa que deixa de te escutar, de valorizar o que você está falando, ela não vai voltar a prestar atenção no que você está falando. Acabou.
A oportunidade é quando você começa a falar. Você fez a leitura, se a leitura for atropelada, se você não souber o que você está falando, se você se diminuir, falar eu não sou pregador, eu não sou ninguém, acabou. Acabou. Ali você já perdeu o seu público. Então a gente precisa cativar as pessoas e manter as pessoas durante o período da palavra. Então ela perguntou assim para mim, irmãos, quanto tempo? Porque ontem o horário foi diferente, né? Eu tive um problema porque os grupos não estavam em condição de louvar, não tinha, as irmãs que louvam estavam lá para baixo conversando com o pastor, o negócio ficou meio complicado, aí eu falei, opa, vou ter que dar um jeitinho aqui. Muito bom, gostei. Vou dar um jeitinho. E olha, você quer saber? Não tem ordem de como tem que ser o culto. O culto pode começar com a leitura da palavra e pregação. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu não sabia, não. Mas aí o que acontece? A gente desenvolve um costume e a gente acha que isso é bíblico. Deus só vai receber se for assim. Esse é um pensamento que a gente acaba desenvolvendo. E você sabe que teve um dia, faz um tempo já, que eu iniciei o culto e eu tive um sentimento de antecipar a palavra e fiz o apelo no meio do culto. E teve gente que aceitou Jesus. Tá entendendo, irmão? Então, não tem esse negócio. E foi bênção, depois o pessoal louvou, depois o pastor ainda deu os avisos, foi maravilha, tudo certo. Então, a gente precisa ter cuidado para não perder a audiência, né? Então, a irmã Daiane, o jeito que ela trabalhou foi um ótimo exemplo, né? Mas a gente precisa ficar atento com relação a essas coisas. Concernente ao nosso trabalho para o mês de agosto, né? Nós vamos ter 3 quinta-feiras para trabalhar. Se tivesse 4, eu ia trabalhar em cima para poder ter o nosso irmão Paulo nesse mês. Nesse mês não vai ser possível, mas vai ficar no óleo aí e vai desenvolver para uma próxima oportunidade. É bom ele estar conosco agora para já ir pegando essas bases aí, tá? Os vídeos também vão ficar lá no canal, no YouTube. É só dar uma olhada lá se tiver alguma dúvida aí. Maravilha, tá bom? Então, olha só, que eu queria falar para hoje, relembrar alguma coisa aqui da aula de homilética a respeito dos tipos de sermão. Por quê? A gente tem 3 tipos de sermãos, basicamente, tá? Tem mais, mas basicamente a gente fala de 3, que são o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Né? No sermão temático, você vai pegar um assunto que você pensou, que você sentiu, alguma coisa que você leu, ouviu, né? Alguma experiência que você teve, e você vai buscar um texto que aborda aquele assunto. Este é um sermão temático. Então você vai desenvolver em cima daquele assunto, né? Aquele insight, aquela ideia que você teve, você vai desenvolver um sermão em cima daquilo ali. Claro, tem toda uma regra, toda uma forma de desenvolver esse sermão, fazendo a introdução, depois pegando lá, colocando uns 3 tópicos, fazendo os comentários devidamente, né, em cada tópico, né? E fazendo uma conclusão ali, tá? Esse é um sermão temático. Também tem o sermão textual, onde você lê um determinado texto e trabalha dentro daquele capítulo, você trabalha aquele texto ali, um determinado versículo que você destaca, e você trabalha ali dentro daquele contexto ali do versículo, né? Você pode abordar o contexto anterior, que é antes do versículo, o contexto posterior, né? Mas você fica ali dentro, delimitado naquele texto ali. E tem o outro que é o expositivo, que é um tipo de sermão muito difícil da gente ver alguém pregar, porque ele é um sermão mais difícil, é um sermão mais longo,
onde vai envolver um capítulo completo, às vezes até um livro todo da Bíblia, às vezes até mais partes da Bíblia, porque é uma história que você precisa de tempo, pregação para mais de 1 hora, tá? Você vai ver muito o pastor Hernandes Dias Lopes, Lopes, aliás, que é um dos maiores pregadores aí do Brasil. Ele usa muito esse recurso do sermão expositivo, tá? E é muito bacana, é um negócio extenso, mas que vale muito a pena, tá bom? Então, são essas formas aí de sermão que tem. Agora, é lógico, né? Existe sermão que o Lula fala, o governador Tarcísio, o padre, tem sermão de tudo que é jeito aí, mas o nosso sermão, para ele ser bíblico, ele só tem uma base, que é a Bíblia. É um texto bíblico, né? Não é uma história da minha avó, não é um assunto que aconteceu quando eu morava lá no Nordeste, isso não é Bíblia, né? Então, você baseia a sua pregação, o seu sermão, num texto bíblico, tá bom? Isso é indispensável, não tem como ser diferente disso, tá? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele, quando fala a respeito da pregação, ele dá 3 itens, requisitos básicos para que você tenha uma pregação. Ele fala assim, olha, pregar é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Parece simples, mas não é simples, irmão. Porque ler o texto, você lê respeitando as vírgulas, respeitando a pontuação em geral. Você está entendendo? Se tem uma interrogação e você lê como se fosse um ponto final, aquilo não vai dar a entonação que o escritor quis dar. Vai ficar diferente, né? E aí, geralmente, as pessoas, elas percebem isso. E aí, quando você leu e a pergunta ficou parecendo uma afirmação, aquilo diminui já a consideração pelo pregador. Ah, irmão, não é possível que crente é tão exigente assim. Irmão, presta atenção. Nós somos cheios de professores na nossa igreja. Nós somos cheios de pessoas que têm curso, que têm preparo, irmão. A igreja hoje não é mais como aquela igreja dos nossos pais, dos nossos avós. Você está entendendo? Que você lia um Salmo 23 e a igreja pegava fogo, irmão. Não é mais isso. As pessoas são exigentes. Você está entendendo? Chega ao ponto de você ir para a igreja e você se deparar lá com pessoas que passou a tarde vendo o YouTube, assistindo pregações maravilhosas. E aí ela vai chegar lá na igreja e o irmão não sabe ler a Bíblia. Isso é um perigo, irmão. Ah, irmão, então não dá não, vou largar esse negócio para lá, eu quero não. Irmão, o negócio é dureza. Você pensa, veja, o nosso pastor, ele passa o dia inteiro, vai trabalhando. Tá lá, móvel, e não sei o que lá, e cliente enchendo o saco, e não sei mais o que, não sei mais o que. Quando chega a noite, se vira, bebê, tem que ter palavra. Dá seus pulos. Como você vai fazer? Não sei. Dá um jeito. Você está entendendo? Por quê? Quem entra para dentro do ringue é para brigar, irmão. O tal do político lá do irmão Paulo, da época do irmão Paulo lá, o Jânio Quadros, ele falava assim, quem está na chuva é para se queimar, é para se molhar. Né? As frasezinhas dele, né? Então, o que acontece? Não adianta a gente fazer corpo mole, irmão, porque a gente precisa trabalhar.
A gente tem os problemas do dia a dia, sabe? É na condução, é em casa, é com família no hospital, é com tanta coisa, tanta situação, mas a gente tem uma responsabilidade. Assim como o nosso pastor, que tem a demanda dele, tem a correria dele, a gente também tem. E se a gente não tirar um tempo, olha, eu cheguei agora há pouco, não, umas 5h30, que eu estou participando de um processo, né? Saí de uma empresa, estou tentando entrar em outra e tá esse meio de campo aí. E aí eu estava ali esperando da hora, aí eu estava lendo um texto que eu já desde a semana passada já namorando ele, aí eu peguei um pequeno livro, para dar uma olhada no assunto. Porque a gente precisa se cercar, irmão. Por exemplo, eu vou pregar, não sei ainda. Digamos, o pastor me chama amanhã, 2h da tarde, ele fala, irmão, preciso que o irmão traga uma palavra, me enrolei com um cliente aqui e não vou, eu vou para o culto, mas não vou estar meio atarefado, não vou conseguir trazer a palavra. Irmão, tem como? E aí? Não preparei nada? Não preparei nada, não tenho nada em mãos, não tenho nada ali já, né, no aguardo. E aí, como que faz? Então, a gente sempre tem que ter algo, né, ali já na reserva. Ah, mas não usou hoje? Não tem problema, irmão. Serviu para você, uma hora você vai conseguir usar, né? Deixa lá na reserva. Sempre precisamos estar nos preparando. Então, ler o texto uma vez, 2 vezes, será que é isso mesmo? Lê de novo, se for possível, se for necessário, até grava, lê um pouco em voz alta, grava e depois ouve o que você gravou, abre a Bíblia e acompanha para ver se bate. Observa a pontuação, observa tudo bonitinho e vê se vale a pena, né? É importante ler 2, 3, 4, 10 vezes, não importa, não tem problema, não é perda de tempo, tá bom? É por isso que a gente precisa ter foco, né? Eu separei 3 versículos para a gente trabalhar nesse período aí que a gente está falando a respeito desse tema. Mas é um capítulo tão lindo, tão maravilhoso, aquele capítulo número 1. A gente não podia ler todo ele? Você vai falar todo ele? Você vai tratar todos os assuntos? Não vai. Então, para que ler todo? Não precisa. Lê apenas o que vai ser tratado. Pronto, é o que basta, né? Até o irmão Paulo me perguntou e eu falei para ele, expliquei para ele dessa maneira, porque a gente precisa dar, né, as diretrizes e foi muito importante. Queria falar, irmão Paulo? Quero. Inclusive sobre esse assunto, aquela pergunta que eu fiz para o irmão, sobre ler o texto todo. Porque eu pensava, quando o irmão se referiu lá na aula anterior, né, prestar atenção no texto, ler o texto, né? E outra coisa que eu não sabia é esse tópico aqui, na minha Bíblia não é o número que é negrito, é a letra. Isso. Então, isso aí eu não sabia, irmão. Eu já tinha observado isso aí, mas eu não vi, mas por quê? Aí ficou esse porquê. O irmão explicou, né? Que é um tópico, é um assunto. Exato, né? exato. Quando vai para outra letra, é outro assunto. Aí eu fiquei sobre o texto, que o irmão fala que lê várias vezes o texto, prestar atenção, pontuação, verbo, adjetivo. Aí eu digo, mas vem cá, pegar um texto desse. Não, esse aqui não, que nem tanto, porque está praticamente no começo, né? Tiago, capítulo 1, Tiago 2 a 4. Está no começo. Mas às vezes tem uma passagem que está lá no meio do texto. Aí eu fiz aquela pergunta pelo seguinte, eu pensei, né? Eu acho que o que o irmão quis falar, que nós temos que ler antes e depois, para pegar aquele centro, aquele capítulo e explanar, né? Entendeu? Por isso que eu fiz aquela pergunta. Sim, sim. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Às vezes, a gente vai pegar alguns livros que nem se você pegar Neemias para ler, por exemplo, ou Crônicas, eles têm
alguns trechos que são muito extensos. Ele começa a falar um determinado assunto e ele não tem subtópico, ele não tem divisão, ele vai embora. Vai direto. E são versículos grandes, olha, Neemias, Esdras, Crônicas, eles têm assim uns assuntos extensos. Às vezes você pode pensar, por exemplo, um único versículo, mas você precisa ler todo o assunto para poder trazer o entendimento. Você não pode jogar aquele versículo isolado, porque isso é problema. Mas não vamos falar nisso aqui agora, senão vai complicar. Então, ler o texto, deu para entender, né? Ok? Todo mundo entendeu aí? Ok. Maravilha. Segunda coisa que ele fala, explicar o texto. Irmão, explicar o texto significa o seguinte, não sei se você já percebeu quando o pastor começa a pregar, às vezes ele traz uma base a respeito de quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, qual que era a situação, o que estava acontecendo ali, né? Aí ele traz aquela fala, por que isso é importante? Para a gente começar a imaginar a situação. Você entendeu? Você começa a criar um desenho na sua mente a respeito daquele momento. Porque, irmão, esquece esse negócio de que a Bíblia foi escrita para nós. Não foi. A Bíblia, ela tem destinatários originais. E a Bíblia foi escrita para aquelas pessoas naquele contexto. Serve para nós? Claro que serve. Porque a Bíblia, ela é atemporal, não tem tempo específico. Ela transcende as culturas. Você está entendendo? Então, ela acaba servindo, mas nós vamos saber como que ela serve. Então, por que precisa explicar? Porque a gente precisa ter uma ideia. Por que aconteceu aquilo? Que nem esse assunto que a gente vai tratar a respeito de Tiago, é importante pesquisar, né? O que estava acontecendo naquela época, qual que era a situação cultural, qual que era o que estava acontecendo com aquele povo, de onde eles são, como é que eles chegaram ali, como que eles foram evangelizados. É importante. Claro que a gente não consegue trazer toda a história durante uma pregação, mas você trazer alguns detalhes que ajuda a desenhar aquele cenário referente àqueles versículos é importante, né? Verificar a época que foi escrito, né? Isso ajuda muito. Quem é o escritor, né? Saber direitinho, isso tudo é bom, é importante. Então, a explicação é necessária e para isso tem que pesquisar, não tem jeito, tá? A outra coisa que ele fala é aplicar o texto. A aplicação do texto, ela tem a ver com trazer o significado daquele assunto para o nosso tempo. Aquilo foi falado por algumas pessoas por um motivo específico e como aquilo vai ter a ver com a gente no século XXI. Como que isso pode servir para nós no século XXI, já que isso foi escrito lá na Idade Média, ou lá, sei lá quando, nem existia livros, caneta, não existia nada disso, né? Então é um outro tempo. E hoje que nós estamos com computadores, estamos aí com drones, tanta coisa diferente, né? Quando a gente lê, por exemplo, aqueles assuntos em Apocalipse, né, que vem montado em cavalos e tal, aquelas coisas todas. Irmão, isso foi falado naquele tempo, para aquele povo, para eles entenderem aquela situação. Se fosse falado hoje, com certeza seria outras coisas. Porque hoje os recursos são muito outros. Cavalo hoje não tem nada a ver, não tem guerra hoje com gente montada em cavalo. Não tem. As guerras hoje, irmão, você vê que a Ucrânia, ela pega os drones com bomba e manda na Rússia. Tecnológico, né? É tecnologia. Você está entendendo? Então, quer dizer, as coisas são muito diferentes, né? Não dá para a gente misturar as coisas. Então,
naquele tempo foi falado daquela forma, porque era o recurso que tinha, era o que aquele destinatário entendia. Então a gente precisa ter essa mente aberta, tá? Mas essa é a importância. A aplicação significa pegar os princípios que tem naquele texto, ou seja, o que são os princípios? Como Deus se relacionou com aquelas pessoas e o que Deus esperava de resposta da parte deles. E isso vai servir para nós. Por quê? Porque o agir de Deus é o mesmo, irmãos, em todo o tempo, porque Deus não muda. Deus não muda, Deus é o mesmo. Então, da mesma maneira que Deus agiu com aquelas pessoas na pré-história, né, na Idade Antiga, lá com Abraão, né, criando gado e aquelas coisas todas, ele age hoje com a gente, da mesma forma, só que com coisas diferentes, com um modo diferente, né, de recursos diferentes, porque é um outro tempo, evoluiu, tá certo? Então a gente precisa ter isso muito claro. Não adianta querer falar coisas que Deus fez com Jó, que Deus fez com aqueles homens da antiguidade, que Deus vai fazer igualzinho, usando as mesmas coisas hoje. Não vai, porque não tem sentido. Não tem sentido. Né? Você vê que nas épocas antigas, quantas pessoas morreram aí de febre amarela e de tantas outras coisas. Hoje, o recurso que a gente tem da medicina, o recurso que a gente tem, a medicina faz coisas aí que, meu Deus do céu, né? Mas Deus ainda continua sendo aquele que o médico, quando não tem o que fazer, ele fala, olha, se apega com Deus, porque aqui na medicina não tem mais o que fazer. Quanta gente, irmão, já passou por isso? Quanta gente, irmão, por quê? Porque chega ao limite dele, mesmo hoje, chega ao limite do médico. E aí ele fala o quê? Só um milagre. Só um milagre. Né? O médico fala isso aí. Olha, aqui a gente fez o que deu. Agora, só um milagre. Ou seja, ele está falando aí é com Deus. Isso aí já não é comigo. Né? Então, é isso aí. Então, era isso que eu queria falar, essa parte aqui, tá? Vamos passar para uma outra parte. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Não. O bom de tudo isso fica gravado, né, irmão? A gente recapitular. É importante. A primeira aula eu escutei uma vez e recapitulei. É isso aí. Aprendi muita coisa. Benção. Que não sabia. Bom. É importante, é isso aí. Maravilha. Ó, quer falar, Messias? Então fica quieto. Brincadeira. Então, olha só. Eu abri aqui, deixa eu ver aqui, onde é que eu vou? Deixa eu aqui. Olha aí, vocês estão vendo a Bíblia aí, né? Então, pera lá, deixa eu achar. Não, eu vou achar outro livro aqui que eu quero, o livro que a gente vai ler, que a gente vai trabalhar, aqui em Tiago. Tiago, capítulo 1. Olha só. Então, aqui em Tiago, o nosso capítulo 1, versículo 2, ele fala: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Então, veja que assunto estranho. A gente não pode ler isso aqui, irmãos, e achar isso aqui normal. Não é verdade? Porque, olha, primeiro, tentação, quando a gente fala de tentação, a primeira coisa que a gente pensa é de indução ao pecado. Ser tentado é ser tentado para pecar, não é isso? Então, por exemplo, aquele hino 75 que ele fala assim, tentados não ceda, ceder é pecar, né? Então aí, Tiago vai e escreve assim, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes ou cairdes, né, em várias tentações.
aí fica complicado, né, irmão? Fica complicado. Por isso a importância da gente ler em outras versões. Então você pode usar, que nem estou usando aqui agora no computador, as versões uma do lado da outra aqui, né? Aqui é a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, e aqui é a NVI, tá? Poderia ser NTLH ou NAA. Aí ele fala assim, ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ah, mudou, não mudou? Mudou por quê? Porque agora ele não está falando de tentação, ele está falando de provação. Provações. Então, mas mesmo assim, ainda está complicado. Está alegre. Ainda está complicado. É difícil você nas provações estar alegre. Exatamente. Aí, olha só. Nós vimos que tentação, na verdade, ele está querendo falar provação. Por que isso acontece? Porque no original grego, que é o texto foi escrito em grego, a mesma palavra para tentação, ela está sendo usada para provação. E ela, como o sentido não é fique alegre quando você for tentado para pecar, não é isso. Não é esse o sentido. É provado. Provado. E esse provado aqui, irmãos, é no sentido de quando você for testado, passar por situação que isso for um teste para você, fique alegre com isso. Então veja que o sentido é diferente. E aí, no versículo 3, ele vai falar, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Né? Aí na NVI, assim vocês saberão que a prova da vossa fé produz perseverança. Aqui onde fala paciência, o significado é perseverança. Então a importância de você ter versões da Bíblia para você não falar errado. Ajuda muito. Vai ser um apoio, um auxílio maravilhoso. Né? E tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Né? Então, o nosso ponto-chave de trabalho está aqui entre o versículo 2 e 3. Tá? E aí depois a gente fecha no versículo 4, mas o versículo 2 e 3, ele vai trazer o foco para nós, porque o nosso tema, ele é perseverando. O que é perseverar? É ficar firme. Perseverar é continuar. Perseverar é não desanimar, não desistir. Tá? Então, perseverando em meio às lutas. Irmãos, lutas é algo muito comum para nós. Hoje você está bem, hoje você está em cima, hoje você tem tudo, hoje está um sucesso, hoje está uma maravilha. Amanhã, nem tanto. Amanhã vai acontecer alguma coisa que vai atrapalhar. Você está entendendo? É uma virada de tempo, é uma gripe, é alguém com enfermidade na família, é uma notícia que vem de longe, né? É um desemprego, é uma falta de dinheiro para pagar uma conta, é uma situação inesperada, um carro que... O irmão Rogério, ele ia vir no domingo para a escola dominical, o carro não pegou. Então, ou seja, são coisas que acontecem do nada. Ah, agora eu vou chutar tudo para cima. Eu não vou para a igreja não, porque meu carro não pegou, eu vou ficar em casa. Ah, não é assim, né? Então, as situações, elas surgem na vida e a gente precisa saber como lidar com elas. Então, é em cima desse assunto que a gente vai estar trabalhando. Aí, essa questão que eu queria falar com vocês, para já ir dando uma base para o raciocínio, para poder desenvolver esse tema, é que essa alegria, a alegria normalmente é um sentimento, uma sensação que a gente tem por coisas positivas ou negativas? Positivas. As coisas positivas nos trazem alegria,
Mas ele está falando de provação. Provação é coisa boa ou coisa ruim? Luiz está provando, é o que eu acabei de falar, né? Para você casar e sair, né? Já pensou? Ser alegre na prova. Já pensou? Olha só, irmão. Estou passando por uma prova, aí eu vou estar alegre. Estou passando por uma dificuldade, vou ficar alegre. O que é isso, irmão? Aí é onde a gente precisa usar os recursos. Olha o que eu falei na aula anterior. Usem e abusem das referências. Sabe qual que é a referência para esse versículo aqui de se alegrar nas tribulações, nas provações? Olha só que eu vou pegar para vocês aqui já agora, para vocês terem ciência, irmão. Que coisa linda. Pensa bem nesse negócio aqui, ó. Mateus. Depois, quando você estiver vendo o texto lá, você vai ver que a referência é essa aqui, ó. Mateus, capítulo número 5. Olha só o versículo número 11. Aqui é Jesus no Sermão do Monte. Olha só. Bem-aventurados. Irmão, o que é bem-aventurados? É mais do que feliz. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. O que é isso, irmão? Quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E aí ele fala assim, ó, exultai, ficai muito alegre e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Né? E aí, quando você vai na NVI, ele dá um pouquinho mais claro. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, eles aprenderam, os discípulos, com Jesus, que deveriam ficar alegres quando eles falassem de Jesus e fosse perseguido, porque estava sendo perseguido porque estavam fazendo a vontade de Deus, porque estava falando em nome de Jesus. E então eles iam ser perseguidos e os profetas que vieram antes foram perseguidos, né? E fizeram a vontade de Deus, ficaram firmes. Então é essa a orientação. Jesus já tinha falado isso para eles. E aí, se você for, por exemplo, para uma outra referência que está em Atos capítulo 5, aonde eles ficam alegres, os apóstolos. Por quê? Porque eles estavam pregando, eles estavam fazendo a vontade de Deus. O que aconteceu com eles? Foram presos. Eles gostaram. A mesma coisa, quando você lê, eu tenho um livrinho aqui, cadê, meu Deus do céu? Não sei, está em algum lugar aí. Tem um livro aí, tá aqui embaixo, aqui, o Coliseu, né? Os Mártires do Coliseu. Nesse livro tem histórias de pessoas que lá naquele Coliseu de Roma, aquele teatro maravilhoso lá, ele foi feito justamente para fazer apresentações. Não é apresentação de teatro, que nem você vai hoje ali no Teatro Municipal e paga para assistir uma peça lá, as pessoas representando. Não. Ali foi criado para poder pegar as pessoas que eram contra o imperador e elas serem sacrificadas ali. Os animais que iam lá para comer as pessoas, animais famintos. Os gladiadores que iam lá para bater. Tá entendendo? E aí o que acontece? Os cristãos foram usados nesse sentido. Eles eram colocados lá no meio da arena, os animais eram soltos e eles, sabem o que eles faziam? Glorificava a Deus e gostava. Por quê? Porque estava passando por aquilo ali em nome de Jesus. Eles estavam cumprindo isso aqui que Jesus mandou.
Ficai alegre quando você for perseguido, quando você for provado, quando você for testado. E eles estavam alegres porque estava acontecendo, estava se cumprindo o que Jesus falou para eles. Olha só que situação, irmão. Então, aí nesse livro é tão interessante que tem outros livros também, Eusébio de Cesareia escreve História da Igreja e outras pessoas também que relatam que tinha casos de família assim, ajoelhada para serem mortas, os animais eram soltos e acontecia que nem aconteceu com o Daniel. O animal chegava, o leão, aqueles animais terríveis, sentava do lado deles e não fazia nada. E tinha gente que era difícil de matar, irmão. Por quê? Porque Deus queria mostrar que era com eles. Então, várias situações dessas aí aconteceram, mas muitos foram mortos. Muitos. Tinha uns que não morria de um jeito, não morria de outro, mas acabava morrendo. Porque o camarada ia dando um jeito e Deus permitia. Porque tudo é permissão de Deus. As coisas não acontecem à revelia de Deus. Se Deus quiser, não acontece nada. Deus guarda, Deus protege. Mas se for vontade de Deus, se Deus quiser cumprir alguma coisa, vai acontecer, irmão. Não tem o que fazer, não. E teve muitos casos que Deus livrou, mas teve uma hora que acabou permitindo e as pessoas vinham a morrer. Então veja que essa questão de provações, fiquem alegres quando forem provados, quando passar essas dificuldades, são essas referências que vão explicar para nós que a alegria é essa aí. Então veja como é importante a gente conhecer, a gente usar as referências, a gente procurar estudar para não ficar, irmão, imaginando coisa, ficar falando coisas vazias, coisas que não tem nada a ver. A gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Então veja que a responsabilidade de vocês aí não é pouca, tá certo? E vai ter que convencer as pessoas. Vocês se viram aí, não sei como é que vocês vão fazer não. Ó, dá risada, né? Ó, só pra gente caminhando pro... Viu? Só pra gente caminhar pros finais aqui, deixa eu ver aqui. Precisamos buscar exemplos de personagens que mesmo em luta e sofrimento escolheram se alegrar, pois tinham um objetivo maior. Só para a gente fechar aqui, ó, no Antigo Testamento, alguns exemplos. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Tem vários exemplos que eles sofreram, né? Passou toda a dificuldade, mas não desistiram. Ficaram firmes, né? José, Moisés, os juízes, os bons reis, porque teve reis que eram maus, Samuel, Ruth, Esdras, Neemias. Isso aqui para pegar alguns exemplos, irmãos, mas tem muitos outros. Muitos outros. No Novo Testamento, começando por Jesus, né? O principal que sofreu tanta dificuldade, tanta perseguição e ficou firme. Os apóstolos, todos os apóstolos foram perseguidos, todos os apóstolos foram mortos, a espada foi cortado, foi crucificado, passou toda a dificuldade, exceto um. Qual é o? João. Não, João foi decapitado. Não, João foi o único que morreu de velhice. João, o evangelista, ele não foi decapitado. O que foi decapitado foi o Batista, né? O Batista. É isso aí. Então, o evangelista ele não foi sacrificado. Não, ele morreu de velhice. Até porque Jesus falou isso, né? Pedro perguntou assim, Senhor, e esse, o que será feito dele? E aí Jesus pegou e falou assim, o que te importa se eu quiser que ele fique até que eu venha? Né? Então, João morreu de velhice, tá? Então, os apóstolos, Estevão, né, que morreu daquele jeito, no capítulo 7 lá, capítulo 7 de Atos. O apóstolo Paulo,
que fez um trabalho tão maravilhoso, mas morreu decapitado também. Os irmãos de Jesus, eu não pesquisei para ver, mas eles não tiveram vida boa, não. E os judeus convertidos, a maioria deles sofreram muito, muito, né? Só o fato de se levantar contra a religião deles, né, já era um motivo para eles passar grande dificuldade e grande sofrimento. Então, temos muitas histórias de personagens na Bíblia para ser usada como referência. A gente pode pegar um determinado personagem e trabalhar ali na vida dele para trazer como exemplo, tá? Se você pegar o capítulo 11 de Hebreus, que é a galeria da fé, então você vai ter lá vários personagens que passaram dificuldade, e lá nós vamos ver, acho que no versículo, não sei se é no 38, né? Que fala que homens, que o mundo não era digno, né? Que foi o título da nossa lição anterior aí, né? Vamos pegar aqui Hebreus, estamos com a Bíblia aqui aberta aqui, ó. Hebreus capítulo 11. Ó, Hebreus capítulo 11, versículo... Vamos ver aqui o versículo para nós finalizarmos. Aqui, ó. 38. 38, 11, 38. Dos quais o mundo não era digno, né? Aqui tá pela metade, aqui essa versão aqui não tá muito legal não, mas homens dos quais o mundo não era digno. Então aqui na versão NVI fala Hã? Vai ser o Robocop falando aí. Tá falhando? Robocop falando. Porque tá cortando? Tá cortando. Ah. É ele lá, né, Aldemir? Ele tá parecendo o Robocop falando da Bíblia. Então ficou ruim. Depois vocês veem a gravação então, ó. No 38 na NVI fala: o mundo não era digno deles. Então é o diferencial, vale a pena a gente... deixa eu deixar de apresentar aqui, peraí. Dispensar aqui, parar de apresentar. Pronto. Aí diminuiu aqui. Pronto. Quem falhou aí, irmão? É o 11 qual que você leu? 38. 11:38. Aí depois ver a gravação, pode ser que tenha ficado melhor, tá bom? Mas a ideia, irmãos, do trabalho é nesse sentido. Eu creio que a gente consiga ter mais uma aula ainda antes de começar a próxima aula na segunda-feira que vem, e a gente vai conseguir limpar isso aí e fazer um trabalho bacana. Maravilha? Ficou alguma dúvida? Queria falar alguma coisa? Tranquilo. Eu quero falar sobre a primeira lá. Quando você fala sobre a tradução da Bíblia, né? Você fala que tem alguns irmãos que ainda viram o nariz sobre a... eu também tinha esse pensamento. Mas depois daquela aula, eu vi a importância de você comparar. Ajuda muito. Eu tenho outra Bíblia aqui. Uhum. E eu comparei realmente esse de Tiago lá, muda o sentido, não está tentação, está aprovação. É isso aí. Ajuda. Eu achei também, o irmão tinha falado, o aplicativo JFA, né? Certo. Eu não, né? Que eu sou enrolado para isso, minha filha baixou para mim. Aí agora eu tenho as versões. Pronto. A versão tem todas as versões. Aí é bom, é muito útil, irmão. Eu gostei muito dessa também, da primeira aula. Que maravilha. Porque eu consegui aproveitar muita coisa, feito esse tópico que eu não sabia, né? E como o irmão explicou direitinho, né? Aí o negócio a gente põe em prática. Pronto. É isso aí. Seja fato, É isso aí. mas pelo menos a gente tem o norte. Pronto. Né? Pra seguir. E vai crescer, viu, irmão? Vai ser bênção. E ao Senhor e vai. Né?
Pronto. Também o irmão falou sobre o nervosismo, né? Também na aula anterior. Isso é uma coisa que atrapalha muito, né, irmão? Verdade. O Aldemir também falou para mim, ó, deixa Deus te usar, vai. É isso. Com ele, né, que eu fico nervoso e tal. Uhum. Mas a gente vai orando e Deus vai abençoando e isso aí vai cair por terra. Maravilha. Vai uma hora que a gente vai começar a ter firmeza, como a irmã Daionte, né? Isso. É isso aí. Assim, ela não tem, eu acho que ela não tem aquela, como é que de toda aquela experiência, né? Foi uma maravilha, né? Sim, coisa linda de Deus. Maravilha. Vamos encerrar, senão vamos ser cortados pelo YouTube aqui. Vamos orar e agradecer a Deus. Deus querido e maravilhoso, obrigado por essa oportunidade. Abençoa cada um dos teus servos. Dai-nos a noite de paz, a noite de bênção. Nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor amado. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.